Bom dia. Iniciamos mais uma manhã de oração, né? Que a doce presença de Jesus seja conosco nesse dia, né? Que possamos ter um dia abençoado. Bom dia, Beth. Bom dia, Simone, o Neide. Bom dia, seu Adamo, Dona Jússi. Bom dia, Anitta. Sejam bem-vindos na nossa manhã de oração. E o texto para essa manhã, continuando sempre a nossa proposta dessa semana, né? Que é saber e falar sobre a nossa identidade em Cristo, né? Quem nós somos em Cristo. E lá em 1 João 3, no capítulo 3, versículo 1, bom dia, Takeshi, bom dia, Sati, bom dia, Jairo, sejam bem-vindos. E lá em 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 1, ele fala assim: vejam como é grande o amor que o Pai concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato nós somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Deus. Bom dia, Helena. Por isso o mundo não nos conhece, porque o mundo não conheceu ao próprio Deus. E ver o quão grande amor Deus tem por nós, que nos concede o privilégio de sermos filhos de Deus. Antes de qualquer função que nós venhamos a exercer neste mundo, existe uma posição que ela nos sustenta sobre todas as outras funções. Nós somos filhos de Deus, somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Ele veio para os seus não o receberam. Então tivemos o privilégio de ser co-herdeiros em Cristo Jesus e sermos chamados de filhos de Deus. Antes de sermos esposas, mães, pais, antes de sermos líderes profissionais, nós somos filhos de Deus. Acima de qualquer outra função que nós tenhamos aqui neste mundo, nós somos filhos de Deus. Como é grande o amor que o Pai nos concede, sermos chamados filhos de Deus. E quando essa verdade não está firme na nossa vida, nós vamos carregar pesos que não são nossos. Nós, quando não temos realmente a identidade, a certeza, a firmeza, quando nós não nos posicionamos, quando nós não entendemos isso na nossa vida, que antes de todas as coisas nós somos filhos, nós carregamos na nossa vida pesos que não são nossos. Nós tentamos resolver as coisas tudo sozinhos. Nós tentamos ser forte o tempo todo. E ninguém é forte o tempo todo. Ninguém consegue fazer as coisas sozinhos. Nós não conseguimos ser forte durante a nossa vida toda. Nós temos os nossos momentos de fraqueza. Nós tentamos dar conta de todas as coisas sem descansar. E a palavra de Deus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É Ele quem nos alivia as cargas. Não tente carregar o mundo nas tuas costas. Não tente ser forte o tempo todo. Você é filha, você é uma filha amada de Deus. E as filhas, elas não vivem para provar o valor o tempo todo. Nós não temos que estar provando para o mundo o nosso valor. As pessoas andam depressivas, andam ansiosas, porque acham que tem que provar algo para o mundo o tempo todo. Tem que ser forte o tempo todo. Filha, elas não vivem para provar o amor delas para Deus, porque elas entendem que elas são amadas por Deus, apesar de todas as coisas. Deus, Ele te ama, apesar de todas as tuas falhas. Quando entendemos isso, que somos filhas,
Você sabe que pode errar e assim ainda continuar sendo amado. Não importa o que você está passando hoje, não importa o momento de agora, você continua sendo amado por Deus. E lembra que ontem eu falei sobre esse amor tão grande de Deus, que uma mãe amando um filho que ainda amamenta pode esquecer-se dele, mesmo assim Deus ainda não esquece de nós. Tão grande é o amor de Deus por nós. Uma pessoa que entende a sua identidade em Cristo, sabe que é filha, ela pode atravessar processos e ainda assim continuar sendo a pessoa escolhida. Ela pode não estar pronta para fazer alguma coisa, mas mesmo assim ela continua pertencendo ao reino de Deus. Às vezes nós não estamos preparados para algumas situações, às vezes nós não estamos esperando algumas situações, mas juntamente com Deus nós vamos vencendo a cada dia, a cada momento. Uma pessoa posicionada, uma pessoa que entende a sua identidade em Cristo, ela não constrói a sua vida tentando conquistar o amor de pessoas. Ela não constrói a sua vida tentando conquistar o amor de Deus. Ela sabe que a sua vida está em Deus. Ela constrói sua vida porque ela já é amada por Ele. Então nós temos que construir a nossa vida sabendo que nós somos amados por Deus. Nós não precisamos tentar provar para Deus nada. Ele conhece o mais profundo do nosso coração. Ele conhece o mais íntimo da nossa vida. Ser filho de Deus não é um detalhe da nossa fé. Ser filho de Deus, poder ser chamado de filho de Deus, ela é a base da nossa fé. Nós temos que entender que Deus, quando fala lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho para morrer por nós, é um amor sem medidas. Nós não conseguimos medir, mensurar o tamanho e a grandeza do amor de Deus para nossas vidas. E como é maravilhoso sentir-se amado. Quando nos posicionamos diante de Deus, quando declaramos ao Senhor que somos filhos de Deus, não significa não sentir mais nada, mas significa saber conduzir os nossos sentimentos. As nossas emoções, queridos, elas são naturais. Deus nos fez assim. Não é porque você se posiciona, você tem a tua identidade firmada em Deus, que hoje você não vai mais sentir raiva, você não vai sentir mágoa, você não vai ficar triste, você não vai adoecer. Não, nós continuamos sendo essa pessoa, mas com uma identidade renovada naquele que pode todas as coisas. Quando as nossas emoções elas não são governadas, nós não colocamos as nossas vidas, nós não colocamos as nossas decisões nas mãos de Deus, as emoções passam a nos governar. Você percebe quão importante é você entender que vocês são filhos de Deus e que devem colocar nas mãos dele todas as suas decisões, todas as suas emoções. Uma pessoa que não sabe governar as suas emoções, ela age compulsivamente. Ela toma decisões baseadas naquilo que está sentindo no momento. E eu sempre falo assim, falar a verdade em amor é uma coisa. Tem aquelas pessoas que dizem assim, eu falo tudo o que eu penso. Eu digo a verdade para as pessoas. Não, queridos, isso é falta de educação. Você não tem que falar tudo o que você pensa. Às vezes uma palavra pode destruir a vida de alguém que já está sofrendo. Uma pessoa que está vulnerável, quando ela ouve algo na sua vida, ela pode entrar numa depressão tão profunda.
ela pode ter uma crise de ansiedade, ela pode ter uma tristeza tão grande no seu coração que ela não consegue sair mais dessa situação. Nós precisamos aprender a governar as nossas emoções. E quando nós pertencemos a Deus, quando nós entendemos essa filiação nossa de Deus, a gente consegue fazer isso na nossa vida. O descontrole emocional, ele pode comprometer relacionamentos, testemunhos e até oportunidades. Muitas pessoas perdem grandes oportunidades na sua vida porque não controlam as suas emoções. Deixam serem governados pelas emoções. Controle emocional não é frieza, é domínio próprio. E domínio próprio é um dos frutos do Espírito Santo na vida da pessoa que se posiciona perante Deus. Quando lá em Gálatas 5 fala sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. Domínio próprio é um dos frutos do Espírito. E esses frutos nós temos que estarmos escolhendo praticá-los todos os dias na nossa vida. Você é filho de Deus. Antes de todas as coisas, você é filho de Deus. Como no mundo, nós somos filhos de alguém, né? No nosso mundo espiritual, você é filho de Deus. Precisamos pensar antes de falar, respirar antes de reagir e, principalmente, orar antes de decidir. Coloque as tuas decisões, a tua vida, a tua família, o teu trabalho diante do altar de Jesus. Peça para Ele te ajudar a decidir sobre todas as coisas. Você é filha, você é amada, você é filho, você é amado. Você pode conversar com Deus, você pode colocar isso para Deus. Uma pessoa que já está posicionada e entende a sua identidade em Deus, não permite que a ira, a ansiedade, a insegurança, o medo ditem a sua postura no mundo. O domínio próprio ele é uma força silenciosa nas nossas vidas, né? Nós teremos essas emoções, sim. Às vezes as pessoas fazem algo para você que você pensa assim, ai, me dá paciência, né, Senhor? Se você me der força, não sei o que eu vou fazer. É errado sentir isso? Não, porque nós somos humanos, nós vamos sentir. Mas nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus. Vede quão grande amor o Pai nos concedeu, que é o privilégio de sermos chamados filhos de Deus e nós o somos. Não tenha medo, não deixe o medo, não deixe as tuas emoções, não deixe a insegurança, não deixe a depressão, não deixe a ansiedade governar a tua vida nesse dia. Mas se posicione, diga que você é filho de Deus. Carregue essa verdade firmemente em todos os momentos da tua vida. Não construa sua vida sobre a postura do mundo, mas construa sua vida sabendo que você é amada, sabendo que você é querido, sabendo que você tem o teu lugar e o teu propósito nesse mundo, sabendo que não importa o que o mundo diz de você, não importa o que o mundo pensa de você, não importa o que o mundo fala sobre você. O que importa é que você é filha amada de um Deus que pode todas as coisas, que fez todas as coisas. E Ele quer fazer grandes coisas na tua vida. Ele quer mudar a tua história. E eu sempre digo que Deus faz, Deus desfaz, Deus refaz todas as coisas. Aquilo que é impossível aos olhos humanos, o Senhor vai fazer
na vida de cada um de nós, assim que nos posicionarmos e assim que nós entendermos a nossa identidade em Cristo. E a nossa identidade em Cristo diz que nós somos filhos de Deus. Vamos orar nesta manhã. E nós temos alguns pedidos, né? Eu tenho 3 pedidos, além dos pedidos que vêm durante a semana, eu continuo orando. Orar pela vida do Ricardo, que nós já estávamos orando, né? E ele voltou ao hospital, então o Ricardo em Monte Castelo. Orar pela vida da Mabel, que também foi hospitalizada em Joinville. E também uma mãe atípica lá em Araucária que precisa enfrentar um processo jurídico no dia de hoje. Vamos orar entendendo que Deus tem sempre o controle de todas as coisas e que você é filho querido de Deus. Querido Jesus, nesta manhã, colocamos nossas vidas, Pai, nas mãos daquele que sabe, daquele que pode e daquele que faz todas as coisas. Deus, nós não temos nada e não somos nada sem Ti. A Tua palavra diz, Pai, que nós somos filhos amados do Senhor. Pai, que o mundo não tenha poder sobre nossas vidas. Pai, que se alguém que está ouvindo essa oração nesta manhã, Deus, está sofrendo as pressões do mundo, está com medo, está angustiado, Deus. Se quem está ouvindo nesta manhã, Senhor amado, está sendo bombardeado pelo aquilo que o mundo faz, cura este coração nessa manhã, Jesus. Carrega essa pessoa no colo, Deus. Visita os doentes, Senhor amado, afofa aquelas camas no hospital, Jesus. Ó Paizinho, nós queremos dizer que nós estamos entendendo quem somos no Senhor. E queremos nos sentir firmes no Teu reino, Pai. Querido Jesus, nós declaramos que Te amamos nesta manhã e que o mundo não tem poder sobre nossas vidas, sobre nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, Deus. Tira de dentro de nós, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti. Acalma os corações nesta manhã e renova as mentes, Senhor, para que em Ti nós possamos viver plenamente tudo aquilo que Tu tem preparado para nossas vidas. Que a vida abundante que Tu tem para cada um de nós nesta manhã, Jesus, seja plena em todas as pessoas. Pai, que o nosso coração esteja voltado para Ti e que toda decisão, Deus, durante o dia de hoje, seja tomada à base de oração na Tua palavra, Deus. Abençoa cada um nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde nesse dia, né? Não esqueça, você é filho, filha amada do Senhor. E Ele tem grandes coisas para fazer na tua vida e através da tua vida. O mundo não nos conhece, porque também não conheceu a Deus. Mas o Senhor, Ele te conhece, Ele te chama pelo nome e Ele quer fazer grandes coisas na tua vida. Que Deus te abençoe nesse dia.